tarde. Hoje nós estamos inaugurando a Escola Psicanalítica para Pais, que nós nomeamos mais especificamente de encontros psicanalíticos ou doltianos para pais. Antes de começar a minha fala, eu gostaria de fazer uma introdução aqui inaugural e depois eu gostaria de ouvir dos pais aqui presentes questões, as suas preocupações, enfim, que isso inclusive vai ajudar a orientar o teor dos seminários, né? Esses encontros doltianos para formação de pais, vocês têm o texto aí. Nós chamamos de doltianos em homenagem a essa psicanalista que está aqui à direita, ao lado de Lacan, Françoise Dolto, que foi a psicanalista que criou a psicanálise do bebê na França, né, do recém-nascido. Muito bem. Como construir o sujeito? Nós trabalhamos com a ideia de sujeito e não muito de eu. A gente colocou eu aqui para que as pessoas pudessem compreender, né? É forte a percepção do discurso dos pais, isso a gente vê na mídia, em encontros pessoais, expressando dificuldades em exercer a função materna e paterna. Duas funções importantes para a constituição do sujeito dos filhos. Não é? Consequentemente, a lida familiar para a educação dos seus filhos, assim como a construção dos seus sujeitos, andam impregnadas de obscuridade. Os pais às vezes se perdem, ficam perdidos, sem saber o que fazer. Eu já vi em programas de televisão pessoas que têm nível superior, advogados, médicos, isso, aquilo, outro, que dizem: eu não sei o que fazer, não sei como educar o meu filho. Eu estou perdido. Porque poderíamos até adiantar e dizer que a partir do século XIX, eu diria a partir do século XIX, na França, quando se praticou o regicídio, quando o rei foi assassinado, em 1793, o rei Luís XVI, na Revolução Francesa, então o rei era o grande pai da França, a gente percebe que a função paterna vem decaindo dia a dia. A função do pai, ela vem se tornando cada dia menos potente, e o pai que Elisabeth Roudinesco escreve um livro chamado A Família em Crise, uma historiadora da psicanálise na França. Ela diz que os pais têm se tornado cada dia mais maternos. Isso é bastante interessante. O próprio Freud colocou a questão da decadência do pai, que é o fundador da psicanálise, fundou a psicanálise no fim do século XIX. A decadência do pai lhe chamou bastante atenção. E ele mesmo se sentiu. Freud fez a sua autoanálise. E quando o pai morre, que era Jacob Freud, o pai morreu em torno de 1896, ele tem um período depressivo, né? Ele começa a anotar sonhos e buscar as reminiscências que ele tinha em relação ao seu próprio pai. E ele via no próprio pai um pai fraco. Quando ele estudou, ele lembra quando ele estudou as guerras púnicas, que é a guerra dos romanos contra os cartagineses, ele como aluno, ele estava sempre torcendo para os generais mais fracos, os generais de Cartago. E Freud não compreendia, na época, como garoto, estudando na escola, ele não entendia o que era isso. Mais tarde ele compreendeu que, ele se lembrou de uma cena quando ele tinha 9 anos, que ele morava na Tchecoslováquia, era o Império Austro-Húngaro. Ele e o pai andavam numa calçada, o pai usando o solidel de judeu, e vem uma pessoa, tira o chapéu da cabeça dele e diz: "Ô judeu safado, sai da calçada." O pai, serenamente, sem reagir, sem brigar,
pega o solidel, põe na cabeça e continua. E Freud ficou absolutamente, na época, ele ficou enfurecido, porque ele queria, o garoto de 9 anos, que o pai avançasse sobre aquele homem e o matasse. Então ele recalcou isso depois, ficou no inconsciente dele, a ideia de um pai fraco. A ideia de um pai fraco. Isso incomodou Freud, ao ponto de que ele veio a descobrir mais tardiamente, nós vamos falar em Complexo de Édipo depois, ele descobriu nele mesmo o Complexo de Édipo, né? E ele veio numa obra mais tardia, chamada O Mal-Estar na Cultura, né? Ele fala sobre a decadência do pai. E esse é um tema que vem preocupando muito a psicanálise contemporânea. Muito bem, vamos continuar aqui. Consequentemente, a lida familiar para a educação de seus filhos, assim como a construção de seus sujeitos, anda impregnado de obscuridade, sim. A ordem dos estados, estou falando de todos os estados nacionais, né? Que regulando ou dando opiniões sobre a relação pais-filhos, tem deixado muitos pontos sem clareza. Na verdade, nós sabemos, principalmente que há vários operadores de direito aqui presentes, principalmente o Estado, no que concerne aos seus organismos de operação de direito, tem tentado substituir a função materna e a função paterna. Usurpar essa função, de alguma forma, muito intensamente. Por outro lado, os pais, às vezes, têm delegado a função paterna e a função materna a escolas, creches e organizações as mais variadas, né? E não assumindo diretamente essa função, que nós vamos dizer mais tarde o que é essa função, não é? A França criou a École des Parents, a escola dos pais, Isso foi criado em 1929, já sob o influxo da psicanálise. A Sociedade Psicanalítica de Paris, fundada em 1927, e em 1929 eles criaram a Escola de Pais, com uma abordagem psicanalítica. Brilhante iniciativa para ajudar a formar os pais ao lidar com seus filhos desde a gestação, passando pelo nascimento do seu filho, a fase de bebê, passando pela primeira infância, pela segunda infância e adolescência. A psicanalista e médica doutora Françoise Dolto, ela está representada aqui à direita, né? Difundiu a prática de aproximar os pais dessas informações. Resultado: filhos com personalidade saudável, com bom laço social e sem os distúrbios psíquicos manifestos na atualidade em diversos países. Portanto, a meta é construir o ser dos seus filhos para que vivam de forma feliz e consistente, não é? Os encontros, o Instituto Psicanalítico Internacional Marie Bonaparte programou os encontros doltianos em homenagem a Françoise Dolto para a formação dos pais, como se construir o sujeito do seu filho. Esses encontros abordarão temas fundamentais por psicanalistas do Instituto, terão a estrutura a saber 2 horas de duração cada, ocorrerão aos sábados durante 9 encontros, né? Cada família terá 2 entrevistas privadas com psicanalista para colocar, como foi colocado, questões mais pessoais que não queira colocar publicamente, né? O público-alvo envolve a família clássica. Você sabe que a família mudou muito hoje, né? Hoje nós temos a família clássica, que é a família do homem e da mulher. Temos as famílias hoje, as variantes de famílias, que já são reconhecidas na Europa, né? Aqui nem tanto, mas os juízes, os tribunais já têm reconhecido essas famílias. Embora a nossa autoridade legiferante, legislativa, tenha se eximido de fazer leis para modernizar, colocar no Código Civil essas novas famílias, mas nós temos famílias em que temos biparental, homoparental masculina, 2 homens já temos, homoparental feminina, né? Nós temos 2 mulheres compondo uma família, né? Ou família somente de uma mulher, ou família só de um homem, né?
exercendo essas funções maternas e paternas, né? Os juízes têm trabalhado já reconhecido. Um caso bem conhecido é o da Cássia Eller, que vivia 13 anos com sua companheira, e o juiz reconheceu que havia uma união estável entre as duas e deu a ela, a viúva dela, o direito de continuar criando o filho, porque o filho considerava que ela era a segunda mãe, né? A viúva. E, portanto, os tribunais é que têm resolvido, porque os nossos legisladores são bastante pusilânimes, a gente percebe, em abordar determinadas questões em relação às quais eles têm grande quantidade de preconceitos, né? Preconceitos realmente monstruosos. Então vejam vocês, essa família clássica e todos esses tipos de famílias, as gestantes também, os futuros, quem pretende, está projetando ter um filho, faz parte desse programa, destes encontros que nós aqui estamos abordando. Freud, quando estava nos Estados Unidos fazendo uma conferência, um casal de médico abordou a Freud ao término da conferência e perguntou-lhe: Dr. Freud, o que nós devemos fazer para os nossos filhos não serem neuróticos, psicóticos ou perversos? Ele respondeu: faça como manda a sua consciência. Porque educação familiar sempre acaba dando errado em alguma coisa. Então, a gente poderia analisar essa resposta de Freud hoje. Analisar essa resposta de Freud. Será que basta fazer somente segundo a consciência? E eu gostaria de dizer a primeira coisa. O bebê, ao nascer, aí vem uma questão, há questões religiosas implicadas, nós devemos separar a religião, depois nós voltamos à questão de Freud. Nós devemos separar religião e uma coisa que nós chamamos de construção do sujeito dos seus filhos. Do sujeito dos filhos. Os filhos têm os sintomas dos pais. Sejam bons sintomas, sejam maus sintomas. Isso é importante dizer. Quando o bebê ao nascer, ele seria considerado, do ponto de vista da psicanálise e dessa instrumentalização de determinados conceitos que os pais irão utilizar numa pedagogia psicanalítica doméstica, né? Então, ao nascer, ele é uma folha branca. E é uma página branca onde os pais vão escrever o texto que bem entender. E entenda que o texto que os pais escrevem é que vai formar o sujeito. O inconsciente, ou, de uma maneira mais popular, a personalidade do seu filho. Não é? Então, veja. Será que basta fazer segundo a consciência apenas? Talvez deveríamos, não sei o que Freud não tivesse tempo de falar muito ao dar essa resposta ao fim de uma conferência, mas eu acho que consciência hoje, essa leitura hoje, ela é bem mais ampla. A primeira coisa que uma criança ela tem que ter um benefício, é de uma dialética de amor entre o pai e a mãe. A mãe precisa de ser atendida no seu desejo de mulher. Ter o seu marido, o seu homem, gostar dele, amá-lo. O homem deve amar a esta mulher, para que ela, ao ter um filho, ela possa, com certeza, também ter o chamado désir de la mère, o desejo de mãe. Isso é muito importante. Todo mundo já deve ter ouvido dizer que
quando uma mulher está grávida, às vezes o parceiro sabe da gravidez, aos 3 meses de gestação ele desaparece. Ou o bebê nasce, o parceiro desaparece. Nesse momento, muitas entram em processo de melancolia, e que se chama, em medicina, de depressão pós-parto, não é isso? Então, essa mulher, naquele instante, ela sente aquela criança como sendo um objeto de pouca importância para a vida dela, porque as suas pulsões sexuais não estão sendo atendidas. E a mãe entra em desmoronamento. Não estão sendo atendidas, e ela entra em processo de melancolia, e com certeza isso vai ter severas consequências para o seu filho, né? Quando não ocorre o chamado infanticídio, né? A mulher abandonada pelo seu homem, pelo seu parceiro, joga a criança numa lixeira, joga num lago, não é isso? Ou às vezes mata a criança logo após o parto, né? Então, primeira coisa que eu queria dizer para vocês, que o segunda consciência envolve o princípio do amor que existe entre os pais. Isso é fundamental. Primeiro, o amor, onde há o desejo e o amor. Ora, o segundo elemento, será que só o amor é suficiente? Não, ele é fundamental, porque sem o amor entre o casal, os filhos não serão bem acolhidos e não terão uma construção de sujeito adequada. Eu já expliquei que essa melancolia desta mãe pode evoluir para um autismo ou para uma esquizofrenia do seu filho, se ela não encontrar, casar-se com outro homem e esse venha assumir a função paterna. Então vejam vocês, a questão do desejo e do amor está posta, isso nós não vamos entrar a fundo. O segundo, será que um conhecimento, nós que estamos tão viciados no mundo moderno, né, em chamar tudo de ciência, né, ciência para isso, ciência para aquilo, ciência para aquilo outro, né? Será que o manejo dos seus filhos, do seu bebê, desde o nascimento dos seus filhos, não deve ser acompanhado de certos conhecimentos? Sim. Doutor defendeu isso claramente, inclusive que ela fundou na França, chamadas de Maison Verte, as Casas Verdes. E tem um psicanalista inglês que é o Dr. Winnicott. Ele dizia uma coisa muito interessante. A criança não existe sem os pais. Um bebê, ao nascer, ele e a mãe, ele sente que a mãe e ele são uma única pessoa, são fundidos. Essa desfusão, quer dizer, não é ele é eu e a mãe é tu, não. É um eu. É uma fusão, objeto funcional mãe e bebê. Só aos 4 ou 5 meses é que o bebê se separa da mãe, ele sente que ele é uma pessoa, e a mãe é outra pessoa. Eu, tu. Aí ele saca o pai, é o ele, né? Eu, tu, ele. Então essa gramatologia pronominal ocorre basicamente aos 4 meses de idade. Isso é muito importante. Então a criança não existe sem a mãe. Um bebê ao nascer, o eu dele é basicamente o corpo da mãe, o cheiro da mãe, o seio da mãe, o corpo da mãe, não é? Vou dar um exemplo para vocês. François Doutor, durante a Segunda Guerra Mundial, recebe um telefonema de um pai. A França ocupada pelos nazistas, não havia muito como se movimentar e visitar um psicanalista. O pai se queixava a ela: olha, minha mulher teve um bebê, veio para casa, adoeceu, voltou para o hospital. Estou com um bebê em casa há 8 dias e o bebê não aceita nada. Vai morrer de fome. Porque naquela época não se usava deixar os bebês internados com as mães. Enfim, né? Então ela virou e disse assim: olha, o senhor vá ao hospital, pegue uma roupa da sua mulher, que tem o cheiro da sua mulher bem forte, de hoje, pegue a mamadeira e embrulhe esta mamadeira com a roupa da sua mulher e dê a mamadeira que ela vai aceitar, a criança, o bebê. Assim fez
o pedinte de orientações, né? O demandante de orientações, quando ele apresentou o bebê com a mamadeira, imediatamente o bebê aceitou. Para a conclusão que naquele momento a criança, pelo cheiro do corpo da mãe, ela vamos dizer, ela representou a mamadeira como se fosse o seio materno. Então veja quão importante é o corpo da mãe, né, para os primeiros dias da vida de um bebê, né? Então, na verdade, o eu dele é um eu bastante quase zerado, né? Mas é um eu corpóreo, um eu corporal, mas que está intimamente ligado ao corpo materno, né? Nós sabemos essa posição aí, nós chamamos de posição esquizoparanoide, vamos explicar isso mais tarde. Aos 4 meses, nós sabemos que o bebê já é eu e a mãe é tu e o pai é ele. E aí já entra numa outra situação em que o pai já começa a ser uma figura importante na vida dele. Claro que nos primeiros dias, mesmo da gestação, o pai é fundamental, que o pai sustenta o desejo de mulher, da sua parceira, e obviamente que isso vai fazer com que ela tenha uma gestação mais agradável, mais positiva, e que ela vai ter um parto muito mais tranquilo e mais sereno, sabendo que ela tem o seu parceiro ali, que a ama e que a apoia, né? Em que os dois têm uma interação em todos os níveis muito boa, né? Isso é muito importante. Então é claro que a relação mãe-bebê, ela é apoiada indiretamente pelo pai, até os 4 meses. Embora o bebê não perceba muito a presença desse pai, ele vai perceber a partir dos 5 meses. Começa aquilo que nós chamamos a posição depressiva ou a posição simbolizadora, em que o pai já se encontra bastante presente. É importante, nesse período dos 6 meses, já começa o que nós chamamos de complexo de Édipo. Nós vamos explicar o que é isso. É um conceito central na educação de uma família, né? O complexo de Édipo, ou Édipo, né? Que é o amor da criança por uma das figuras parentais, o pai ou a mãe, né? E esse complexo de Édipo começa com 6 meses e vai terminar em torno dos 3 aos 4 anos de idade. Como é que isso se processa, né? Quem é que tem... Alguém tem uma criança de 4 anos aqui? Uhum. Tem. Uma menina. Uhum. Pode ser que ela chegue um dia, vire para o pai está junto. Uhum. E diga assim: papai, quando eu crescer, ou fala para a mãe ou para o pai, fala para a mãe, quando eu crescer e ficar grande igual a você, eu quero casar com meu pai. Essas frases são muito frequentes entre os meninos e as meninas, nessa faixa etária. É quando os pais devem estar preparados para saber o que fazer, saber o que dizer, não é? Saber o que dizer, que discurso adotar. E o discurso deve ser sempre o mais verdadeiro. Um discurso sério, falando claramente, com serenidade, conversando com seu filho, né? François Doutor fala, não deforme as palavras, diga as coisas claramente com seus filhos em qualquer idade, mesmo que ele seja um bebê recém-nascido, porque ele é muito esperto. Outra questão que nós haveremos discutir aqui é a questão da cena primária, né? As cenas sexuais, a vida sexual dos pais. Freud descobriu isso quando ele orientou o tratamento de um menino de 3 anos, cuja mãe tomava banho nua junto com o filho. E ele ficou com a sexualidade ativíssima, né? Nós sabemos, inclusive os estudos psicanalíticos mostram que a sexualidade do homem, ao longo de toda a existência, o período de maior intensidade das pulsões sexuais é do nascimento até os 5 anos, né? E, obviamente, os pais têm que saber lidar com essas pulsões sexuais, isso é muito importante, né? Então, o menino, por dormir com a mãe, por tomar banho nu com a mãe, uma mãe muito liberal, e ela não nomeou esse pai para tomar certas atitudes de castrar as fantasias incestuosas do seu filho, né? É o famoso caso Hans, que foi analisado pelo pai e Freud orientou, não é? Tudo porque ali ocorreu o quê? Uma cena primária. Ah, não!
nosso bebê tem 10 dias, 30 dias, nós vamos ter uma relação sexual com ele no quarto. Isso é desastroso. Porque os bebês têm uma capacidade de gravar as imagens inimaginável. Um bebê aprende um idioma, do nascimento até os 3 anos, um idioma completo. Isso é uma coisa colossal, não? Então eles são extremamente inteligentes, eles gravam essas cenas, elas podem não representar nada naquele momento, mas uma cena sexual dos pais pode ser desastrosa na vida futura. Tomar banho nus, o casal com os filhos, nunca. Isso é alguma coisa que não deve ocorrer. Então os bebês são muito hábeis em gravar essas imagens. Isso nós chamamos cena primária. Freud chamou de Urszene em alemão, cena primária. É na verdade uma introjeção da vida sexual dos pais. Isso vai ter sérias consequências aos 4, 5 anos de idade, ou até na adolescência, de forma muito intensa. Tudo isso nós vamos aprender, não é? Enfim, aos 4, 5 anos ocorre o que nós chamamos de castração do Édipo, né? A criança, aos 5 anos, a sexualidade, as pulsões sexuais. Entenda a sexualidade de uma maneira diferente. As pulsões sexuais, elas baixam muito, e a criança entra no que chama período de latência, né? Ela vai se dedicar aos estudos, porque a sexualidade é sublimada e ela usa toda essa energia das pulsões sexuais para a aprendizagem, né? Para estudar dos 5 até a pré-adolescência, né? A criança tem uma atividade, umas pulsões sexuais muito menos intensas. Eu recebi uma vez para análise uma criança de 7 anos de idade que não aceitava ser alfabetizada. Várias professoras tentaram alfabetizá-la em 2 ou 3 anos sucessivos e não houve nenhuma maneira dela aceitar a alfabetização. Me mandaram essa criança. Na entrevista com a mãe, eu perguntei: o que acontece na sua casa? Ela começou a dizer que assistia os pais a fazerem sexo desde o dia que ela se entendia por gente. E chorou copiosamente quando relatou isso. Eu até perguntei: você quer que sua mãe saia da sala? Ela falou: não, ela pode ficar. Então ela fez 10 sessões de análise comigo e em 3 meses ela foi alfabetizada. Porque eu consegui tirar o trauma da visão do sexo dos pais, né? Porque os pais faziam sexo na frente dela, ela via a cena sexual à noite, mas os pais não falavam de sexo. Ela pensou: bom, se eles fazem sexo, mas não falam, eu não posso aprender nada sobre sexo, então eu não quero aprender nada mais. Então ela recusou toda e qualquer forma de aprendizagem. Então veja, às vezes uma questão de aprendizagem na escola pode ser alguma coisa que está errada lá no seio da família. Então é muito importante que a família vai aprender essas coisas. Tem o período da adolescência, que é um período eu considero mais difícil. Os que têm filhos que vão ainda passar pela adolescência, é importante aprender bastante como lidar com isso. Porque todos os conteúdos recalcados que estão no inconsciente, lá na infância, até os 5 anos se estrutura, esse inconsciente, eles voltam na adolescência, às vezes com toda a força. Principalmente se os pais não cuidaram de seus filhos dentro de uma pedagogia psicanalítica adequada, etc., né? Então, o que nós chamamos de doença da adolescência, né? Os pais ficam angustiados, a criança é angustiada, o adolescente é uma criança que quer... O adolescente é uma transição de vida e de morte, né? Ele quer matar uma criança e fazer nascer um adulto, né? E os pais também têm que matar a criança e deixar nascer o adulto. E essa é uma dialética, um conflito muito grande, né? E que muitos pais não dão conta, não sabem lidar. Às vezes é bom, por que não? Sempre que tiver dúvidas, procurar a assessoria de um psicanalista. Ou 2 ou 3 entrevistas e ser orientado como lidar com as questões dos seus filhos, né? Então vejam vocês, eu estou fazendo aqui. Agora, eu coloco uma questão de que muita gente acredita que o sujeito, não vamos colocar pessoa e sujeito são coisas diferentes. A pessoa, como dizia Freud, o bebê ao nascer ele tem um ego. Não, dizia Lacan, ele tem um ego.
Ele tem um corpo, tem uma mente, mas a mente dele não, é uma mente praticamente vazia. O sujeito é o que vai surgir da interação com os pais e com o mundo. O sujeito é o que a psicanálise trata. Nós não tratamos da pessoa, tá certo? Embora o corpo é fundamental, o corpo faz parte do sujeito, né? Então, isso aí, eu diria que é a função fundamental dos pais. Saber como construir sujeitos adequados nos seus filhos. Para que eles não sofram de angústias e neuroses da vida adulta, para que não tenham sintomas psicóticos, né? Enfim, eu acho que é um trabalho muito bonito, é um trabalho maravilhoso. Eu tenho certeza, e nós temos aqui pessoas que têm criado filhos dentro da pedagogia psicanalítica. A França tem uma grande experiência disso, a Inglaterra também tem, e os resultados realmente serão maravilhosos. Freud considerava que existem 3 profissões impossíveis. Uma é psicanalizar, a segunda é governar e a terceira é educar. Obviamente, nós sabemos como é complicado ser governo, né? Nós sabemos como é complicado ser psicanalista. Nós sabemos também como é ser complicado ser pai e ser mãe. Mas se existe o amor, eu acho que há meio caminho andado. Porque nada mais terrível para uma criança do que pais que brigam, pais que se desentendem no de conflitos severos, pais que não se amam. E a separação dos pais é o maior pavor que uma criança tem na vida, né? Quando está com 4, 5, 6 anos, 7 anos, né? Tanto que na França existe uma regra: pais separados, filhos psicanalizados, né? Quando os pais se separam, os filhos já logo são enviados ao psicanalista, né? E a noção de família? Pais separados deixam de ser uma família? Não, não deixam. Porque se eles são pais das mesmas crianças, mesmo que eles tenham uma recomposição familiar com outros parceiros, nós sabemos que eles vão viver uma família eternamente. Eles terão a sua nova família, a antiga família. Os pais têm que saber conviver separadamente na relação com aqueles seus filhos, nas devidas faixas etárias. Então, esse vínculo de família ele nunca morre quando se tem filhos, né? Isso é uma coisa extremamente importante. E a psicanálise, para aqueles que são operadores de direito, as varas de família, juízes, promotores, advogados estão procurando entender a psicanálise, porque o discurso da vara de família é muito confuso, né? Ele é muito confuso. Não é fácil entendê-lo de maneira lógica, né? Mas o que nós vamos fazer aqui com vocês é colocar essa questão do desejo, do gozo. O gozo, nós vamos dar esse conceito para vocês mais tardiamente. É algo muito mais ligado à mãe, o desejo mais ligado ao pai. O pai é aquele que institui a lei, né? A lei interna, né? Que é a castração do Édipo. Então nós vamos trabalhar com essa parte e vamos trabalhar também, vamos dizer, por que não, com a pedagogia psicanalítica lógica, bem clara, em que as coisas funcionem para os pais de maneira tranquila e serena. Nós sabemos que o projeto de ter um filho começa... O sujeito de um filho já existe, às vezes, antes da própria gestação. Quem projeta um filho já começa a pensar até no nome. Durante a gestação, o nome, já se conhece o sexo. Hoje não se precisa mais de ultrassom para saber o sexo no 4º mês, né? Nós temos exames que com 1 mês já sabemos o sexo, né? Temos testes para saber o sexo, testes sanguíneos, né? Já se projeta o nome, as roupas, etc. O que essa criança vai ser médico, vai ser advogado, policial, juiz, né? Então, nós chamamos isso das inscrições prévias. Antes que o bebê nasça, já tem uma lista de coisas para serem escritas nele, né? Então, na verdade, toda criança é um projeto dos seus próprios pais. É o sintoma dos seus próprios pais. Então, os pais, sem angústia, precisam de assumir devidamente a responsabilidade dentro de uma visão moderna, de uma visão clara, né, de como exercer esta função paterna e materna, essa função biparental ou monoparental, se for uma mulher sozinha, ou se for um homem sozinho que cria seu filho, ou se forem 2 homens ou 2 mulheres. Enfim, é muito importante que isso seja visto dentro de uma maneira lógica, clara,
para que possam constituir sujeitos de seus filhos, para que possam estar bem no mundo, serem felizes, né? E realmente não serem pessoas que venham a ter um grande índice de sofrimento. Uma mínima neurose todos nós temos, né? Mas o ideal é que nós fiquemos na mínima neurose. Pelo menos essa é a utopia, uma utopia que normalmente se concretiza se houver interesse de vocês. Eu fico por aqui, porque hoje se trata apenas de uma intervenção, e eu gostaria que as pessoas que são pais aqui fizessem colocações, questionamentos. Antes de terminar, eu gostaria de dizer uma coisa. A questão de ter uma personalidade ao nascimento. Muitos religiosos acreditam que a personalidade é alguma coisa feita por Deus. É melhor que nós deixemos essa questão religiosa de lado e admitamos que a criança ao nascer ela tem um potencial que pode ser desenvolvido ou não. Aristóteles chamava de potência e dinamis. Potência é o que pode vir a ser, e dinamis é o movimento de ser. Então os pais têm que aproveitar a potência dos seus filhos, o potencial dos seus filhos, e fazer a dinamis, que é a sua parte, com a questão das pulsões de amor e com toda essa estrutura, pedagogia psicanalítica lógica, realmente tentar fazer a utopia. Tentando fazer a utopia, com certeza, os pais chegarão em lugares adequados. Obrigado. Colocar questões, preocupações, tá certo? Quem pretende ter, né? Constituição do sujeito. A criança nasce com personalidade ou não nasce? Isso nós colocamos claramente que não há uma personalidade, há um potencial. Não há um sujeito, há um potencial. E que os pais é que vão construir, como um escultor constrói uma escultura. Como Moisés construiu o Michelangelo, que está lá na Basílica de São Pedro, né? Como Leonardo da Vinci pintou as suas pinturas. Também os pais constroem os seus filhos. Isso é muito importante. Isso parece que dá uma responsabilidade muito grande aos pais, né? Por outro lado, os pais têm deixado que muitos órgãos assumam essas funções, né? Acha que a escola assume, enfim. É claro que a escola tem uma função, mas muito pequena, né? Até como levar uma criança para a escola, uma criança pequena que vai para a pré-escola, existe uma maneira, uma técnica especial. Vamos lá? Preocupações. Eu tenho uma pergunta. Uma criança adotiva, por exemplo, se ela é adotada tardiamente, ou seja, a partir dos 3 anos de idade. Certo. Ela já tem uma estrutura. Sim. Ela já tem uma história, os Sim. pais dela. Uhum. E como é que os pais podem lidar com a história que ela já traz? Com a personalidade que ela já traz? Eles terão uma certa dificuldade de saber dessa história, né? De conhecer. O ideal, primeira coisa, é que ao adotar uma criança com 3 anos de idade, o ideal é que essa criança fosse levada a um psicanalista para fazer umas sessões de análise, para que se conheça o conteúdo dessa criança. E o pai vai conhecer, inclusive pode ser feita análise conjunta, né? A criança e a mãe, né? E o pai pode fazer a sessão em conjunto. Para conhecer, vamos dizer, as inscrições, ou o que nós chamamos de significantes, do sujeito dessa criança. Segundo elemento fundamental é o discurso da verdade. Dizer sempre a verdade à criança. Nunca mentir para uma criança. Tá certo? Desde que a verdade não tenha o que se chama palavras mortíferas, né? Aquele que Maud Manon, uma psicanalista francesa, chamou de les paroles mortifères, né? As palavras mortíferas. Há palavras que os pais falam com os filhos de tamanha agressividade que são escritas no seu inconsciente e que vão marcá-los por toda a vida. Então os pais têm que saber falar claramente, mas com delicadeza, firmeza, mas sempre falando a verdade, mas sem as palavras mortíferas, tá claro? A verdade, ela é muito terapêutica, ela é muito boa. As crianças não admitem a mentira. Porque a criança tem uma capacidade de simbolizar situações difíceis muito facilmente que os adultos nem sempre não têm mais. Uma criança compreenderá muito bem que ela é uma criança adotiva. Embora, se os pais adotivos
Primeira coisa é que os pais têm que adotar, né? Pai biológico tem que adotar. O pai biológico também tem que adotar a criança. Há pais biológicos que não adotam. Por isso nós distinguimos genitor e pai. Genitor é aquele que oferece o espermatozoide e o óvulo para gerar aquele concepto. Esse é genitor, genitor. Pater, pai vem da palavra latina, genitor é latim também. Pater vem do latim e no direito romano valia mais o pater do que o genitor na Roma, na Roma clássica. Pater é aquele que dá a mão, pater quer dizer mão em latim. É o que dá a mão e guia aquela criança no mundo. Esse é o pai. O genitor é o que oferece o espermatozoide, né? Esse sempre tem importância. Ele tem importância na medida em que ele transmite o DNA, a carga genética. Mas o sujeito não. Se ele não participou, ele não vai ter nenhuma importância na personalidade ou no sujeito dessa criança. Não é? Os romanos valorizavam muito o pater, né? O pater familias, né? Daí vem pátrio poder, que até eliminaram no Brasil, no Código Civil. Na medida que não existe mais pátrio poder, sim poder da família. Quer dizer, o homem e a mulher têm o mesmo poder em relação aos filhos, né? Enfim. Então essa questão da verdade é fundamental. Mentiras com crianças não funcionam. Agora é claro que não se deve utilizar palavras mortíferas, né? Agressivas, que inscrevam, vamos dizer, marcas indeléveis naquela criança e que vai pela vida toda. Quando virarem adultos, vão lá pro divã do analista e detonam o pai e a mãe, né? É a primeira coisa que fazem, detonar o pai e a mãe. Outras colocações, preocupações. Porque isso vai ajudar, inclusive, a guiar as exposições, né? Bom, a minha dúvida atual é, meu filho tem 2 anos, né? E eu tô com uma dificuldade... Casada, assim, solteira? Casada. Casada. O pai tá lá? Exatamente. Só que Okay. o pai adula demais, né? E eu já tenho que ficar com sendo assim mais taxativa, né? Então eu queria saber, assim, na educação, é melhor ser taxativo ou democrático? O que que... Agora, Esse agora você me fez uma pergunta complicada. 2 anos, ok. Tá Vamos numa lá. fase assim bem... Nós temos que explicar, pra gente explicar, a mãe, nós chamamos a mãe como um sujeito de gozo. A mãe, ela, desde que o bebê nasce, ela é aquela mulher que estará pronta, pelo amor dela, para gozar com aquele bebê, atender todas as demandas do bebê. A mãe, ele chorou, ela vai lá, ela dá o seio, fica acordada noites e noites, mas o pai ouve o choro da criança e nem acorda. Vocês sabiam disso? Que eles não acordam. Mas se ele ouvir um ladrão, ao mínimo sinal de um ladrão entrando na casa, ele acorda. Por quê? Porque ele é o protetor, né? Então, na verdade, a mãe, ela tem que atender os gozos do seu bebê, essencialmente até os 2 anos de idade, não é? O bebê tem que ser atendido em tudo. Mas no momento em que ele começa a ter a castração anal, o controle dos esfíncteres uretral, controle dos esfíncteres já está controlado, nesse momento já entra uma outra fase na construção do sujeito desse bebê, que chama-se, na verdade, o significante da lei, que seria o moldar o sujeito. Pode, não pode, certo, errado. Pode, não pode, certo, errado. A partir dos 3 anos isso se torna muito intenso. Mesmo em idade mais precoce, a mãe costuma dizer, né? Certo, errado, pode, não pode, suavemente. Mas essas interdições se tornam muito poderosas a partir dos 3 anos de idade, quando inclusive ocorre a castração do complexo de Édipo, né? O que você está me colocando é que o seu marido seria mais materno do que você? Exato. Ele é mais materno do que você. Bom, então nesse caso caberá a você, eu diria, se ele não sei se ele vem fazer o curso, acho que seria interessante vir, né? Ou ele assume essa função de injetar o significante da lei no seu filho, né?
castrá-lo, essas fantasias edipianas, é o pai que castra, é o pai que priva, castra e frustra. Nós vamos explicar isso mais tarde, né? Quer dizer que ele fica muito tempo fora de casa? O pai? O pai? Fica. Muito tempo? Muito. Às vezes dias? Não, mas o que acontece mais é porque... Viaja muito? Viaja, mas quando o pai tá em casa, meu filho prefere ficar com ele brincando e tudo. Então, meu pai é visto, ou o pai dele é visto como assim, o momento de diversão. De lazer. Isso. Os pais que viajam muito e que são muito ausentes, se não forem bem orientados, eles tendem a se tornar mães. Maternos demais. Porque eles querem compensar com essas ausências dele com esse comportamento materno. E fazer, eu tenho que ser muito bonzinho com o meu filho, não é isso? Eu fico ausente, eu fico longe, etc. Mas eu acho que ele participando dos encontros doltianos, ele vai realmente saber equilibrar essas coisas. Então você que está exercendo a função paterna, né? As interdições quem está fazendo é você. Quando chegar aos 3 anos... Ela vai ser a mãe tirana. Pois é. Um perigo. Aos 3 anos, as interdições vão se tornar mais frequentes, mais intensas, né? E nesse caso é bom que ele esteja mais preparado para que ele ocupe essa função, né? Que ele não fique com complexo de culpa porque ele viaja muito, né? Porque os pais que viajam muito tendem a ser maternos. Uma vez um me falou, eu viajo muito, quando eu chego, eu viro uma mãezinha para o meu filho, né? Então ele não dá conta de fazer as interdições, etc., dizer não, né? Então isso precisa ser bem orientado. Eu acho que os encontros vão ajudá-lo bastante. Tá certo? Certo. Mas a mãe pode exercer essa função, né? Exercer essa função paterna, né? Desde que ela sinta que ela teve uma boa relação com o seu próprio pai. Há muitas mães que dão conta, mas a maioria não dá conta, não. Eu diria que é uma minoria. Para quem é operador do direito aqui, os estudos realizados tem uma psicanalista que estudou os menores infratores, dos CAGs, né, dessas internações. 99% não tinha um pai de atribuição no registro civil e nem padrasto, ninguém. Foram criados só por mulheres. E, portanto, entraram para o mundo do sujeito do delito. Criaram uma estrutura psicótica, psicopática, né? Onde não havia interdição porque não havia a figura paterna, o nome do pai, né? Que é a figura que cria a lei interior, né? Nos presídios da Papuda também, os criminosos mais bárbaros, hediondos, também não têm pais de atribuição e foram criados só por mulheres, em grande parte. Será que é por isso que eles têm a necessidade de ir em busca de, por exemplo, de conseguir dinheiro para dentro de casa, porque ele é o homem Da mãe. Tem alguma coisa? Isso, você está falando sobre os internados? Sim. Sim. Inclusive eles têm um pacto de matar todos os estupradores, né? Tanto os adolescentes infratores como os criminosos bárbaros dos presídios, porque o estuprador é aquele que poderia estuprar a própria rainha da vida dele, né? A deusa da vida dele, quem é? A mãe. Quem deu o poder a ele de ser onisciente, onipotente, de matar, assassinar e tudo? A mãe, que deu esse poder. Então, normalmente, eles têm um pacto de assassinar os estupradores, porque é aquele que podia, de alguma forma, afetar a deusa santa dele, né? Interessante isso. E ele tem todos esses poderes sobre o mundo, né? Porque a mãe o deu e não havia um pai presente para fazer os devidos cortes e as devidas castrações. Tá? Outras questões, vamos lá. Bom, eu tenho Vamos duas falar. expectativas. Você é pai? Sim. Aham. Recente. Bom, a primeira delas é em relação Seu filho está com quantos anos? 3 meses. 3 meses. Recém-nascido. Como não transferir nossas neuroses, né, como cada um de nós tem a sua, pro filho, né? Então, nossas inseguranças, medos, frustrações, etc. E a outra expectativa é em relação a um comentário que um amigo me fez, né? Falou que
nas crianças, né? O filho é como um videogame, né? A cada fase vai ficando mais difícil, né? Então, como passar por cada uma dessas fases, né? Como torná-las mais fáceis. Em breve a mãe vai estar voltando a trabalhar, né? Como tem que ser essa relação com, né, essa saída, enfim, essas mudanças. Bom, a questão da licença gestante no Brasil agora passou para 6 meses, não passou? Mas é opcional para as empresas, né? Na França é 3 anos, né? 3 anos e meio. A França, a licença gestante é 3 anos e meio. Nossa, que delícia. Nossa, até a minha paciente ontem estava falando, eu tenho uma paciente que ela é francesa. Aham. Ela estava falando que lá é maravilhoso, você tem essa opção. Você fica 3 anos e meio, você ganha 80% do seu salário. E aí você fica 3 anos e meio, outra pessoa fica no seu lugar, dando oportunidade de emprego para aquela outra pessoa. Quando você retorna, aquela pessoa já está empregada. Isso é para aumentar a taxa de natalidade. Para aumentar a taxa de natalidade. Mas a questão da licença gestante, quando a mãe sai de casa, a mãe começa a deixar a criança, né, aos 4 ou 6 meses, já é um primeiro momento de separação. Nós vamos falar em alienação e separação depois. Que sabe que o sujeito da criança é formado no mundo do outro materno, do outro paterno, né? É o mundo do outro, é o outro que forma o eu o sujeito da criança. Então, na verdade, quando a mãe sai de casa, toda criança tem um objeto, você já deve ter percebido. A criança tem um ursinho, tem um cobertorzinho, alguma coisa que ela se apega muito àquele objeto. O seu já tem? Chamado objeto transicional. Tem? Qual é o objeto? Fraldinha. Uma fraldinha suja. Um pano que você não pode lavar. Se você lavar, perde o valor simbólico. Mas não, ele é mais utilizado porque ele foi mais difícil de desmamar do que minha filha, né? Certo. Então, assim, desmamá-lo foi algo terrível. E aí, a fraldinha não precisa ser suja, não. Mas ele de vez em quando, vamos dizer assim, acho uma espécie de consolo. Ele se liga a fraldinha o tempo todo, tá colada nele. Não é sempre não, é pra dormir. E quando você ainda está de licença gestante? Não, já voltei. Já ele voltou? tá com 1 ano e meio já. Não, o seu filho. O dela tá. No seu caso, por exemplo, qual é o objeto? O objeto Não tem ainda. ainda não tem, mas vai ter. Ainda é ela, né? Compra um ursinho, ainda é você. Compra um ursinho, ele tem um ursinho já no berço? Não. É porque rola uma noia, assim, né, de acidentes, de sufocar, e não tem fralda no berço, não tem nada no berço pra não ter perigo, né? Não, mas compra um ursinho, sabe por quê? A criança, existe o chamado fenômeno transicional. A criança se apega a um pequeno objeto que vai simbolizar a mãe quando a mãe sair de casa. Tá claro? Tá. Chama-se objeto transicional. É um ursinho, não lave, não pode lavar, porque se lavar perde o valor. Eu tive uma paciente que eu estou analisando ela agora. Eu analisei aos 26, ela perdeu o objeto transicional dela só com 26 anos. O quê? Ela dormia ainda com um cobertorzinho sujo da infância. Quando ela nasceu. De quando ela nasceu, com 26 anos. Que isso? Então veja, esse objeto transicional, compra um ursinho, porque quando você sair de casa, a criança se apega a esse objeto, porque você vai pegar nele, o seu cheiro vai passar para ele, você vai conversar com ele e com esse ursinho. Quando você sair, ele vai representar você. E então a sua ausência vai se tornar uma presença simbólica, tá claro? Um cobertorzinho, uma fraldinha. Um ursinho, etc. Porque a angústia da criança, na ausência da mãe, vai diminuir bastante com esse objeto. Isso é fundamental. Então a criança sabe que você vai e volta, vai e volta. Freud descobriu isso observando o neto dele de 1 ano e meio de idade. E o importante, eu acho importante nos franceses é isso, sempre eles falam, eu vou, mas volto. Dizer isso à criança. Mãe, falar com ela. Você fala pro seu bebê, eu vou trabalhar, mas Isso. volto. Fale como se você falasse com um adulto. Eu vou trabalhar, mamãe vai trabalhar, o pai também fala.
e eu vou voltar tal hora. Converse com a criança, tá claro? Ela compreenderá com certeza tudo que você disser. Mesmo que ela não domine o idioma ainda, tá certo? Não esteja no campo da fala e da linguagem. Isso é fundamental. A sua outra pergunta, a primeira que você falou, como não transmitir as neuroses? É uma pergunta difícil. É uma resposta difícil que nós não podemos também imunizar os pais dos seus filhos, está me entendendo? Criar uma imunidade não é possível. Porque o pai, ele tem que trabalhar com a sua estrutura psíquica também para construir o sujeito do seu filho, que é zero. O sujeito é zerado, nasceu hoje. É claro que um pouco da sua neurose vai passar, não tem jeito. A não ser que você faça uma análise. Pelo menos 1 ano de análise. Eu quero 1 ano de análise para eu poder ser um bom pai. Tá claro? Mas nós não podemos imunizar você. Você está me entendendo? Agora, é claro que tem coisas assim que são claras que nós vamos colocar aqui. Palavras mortíferas, dizer coisas horríveis aos filhos, né? Uma analisanda de um aluno nosso aqui, que eu me lembro que a mãe disse para ela quando ela tinha 3 anos, ou você vai ser doméstica ou puta. Quer dizer, coisas desse nível, palavras mortíferas, destrutivas, né? Se a criança com 4 anos diz para o pai, papai, a menina, quando eu tiver o tamanho da minha mãe, eu vou me casar com você. O que é isso? Complexo de Electra, né? Édipo. Não usamos Electra, não. Não? Édipo. Então tá. Édipo. Qual vai ser a resposta do pai? Do pai? O pai fala assim, não, você não pode casar comigo. A sua mãe já é casada comigo. O pai pode responder mortiferamente, com uma pulsão de morte, com uma palavra violenta. O pai pode responder simbolicamente, serenamente, com muito amor. E vai dizer, não, o papai a ama muito. Mas o papai é namorado da mamãe. O papai não é seu namorado. Você, quando crescer, vai ter um homem que você vai namorar. Mas o papai você não pode namorar. É assim que tem que ser dito. Ou quando o menino fala para a mãe, quando crescer vai casar com você. Isso é muito comum. Isso é o Édipo em plena atividade, né? E tem pai que seduz completamente, né? Tem uma paciente... Há pais sedutores, pais que seduzem. O pai dela seduziu ela completamente. Ele chama ela de minha rainha, minha princesa. Desde minha namorada. Bebê, minha namorada, beijo na boca. Eu conheço um caso de uma psicanalista que analisa uma mulher de 45 anos, o pai já tem quase 80. O pai, desde que ela era pequena, diz, você nunca vai se casar com ninguém. Você é minha namorada. Ela não conseguiu fazer um romance na vida. Nada deu certo na vida de amor dela, porque o pai a seduziu. Aí é incrível que ela se chama, vamos botar lá, Edileia. Aí o pai separou-se da mãe dela, casou de novo, aí a outra filha botou o mesmo nome. A outra mulher. Mesmo nome. Aí eu chamo o caso de Bi-Edileia. Eu dou a supervisão, esse analista que vem fazer a supervisão comigo, Bi-Edileia. Um homem sedutor, até pouco tempo, ele com quase 80 anos, ele disse, você nunca vai se casar. Quer dizer, você é casada comigo, ele quer dizer, né? Mas a analista está tentando destruir, tirar isso dela, né? Um pai sedutor. Então o pai tem que ter um ponto de equilíbrio, frase, né? tipo, ninguém vai te amar tanto quanto eu te amo. Também não pode. Sedução, né? Isso é sedução, é uma sedução. O pai não pode ser sedutor. A menina, com 4 anos, ela deixa a mãe normalmente, ela se distancia da mãe, porque ela sente que a mãe é castrada, ela também é castrada, que a mãe não tem falo, ela não tem falo, mas o pai tem um falo, né? Ela busca o pai para se sentir-se completa e diminuir a angústia da castração. Então esse pai recebe essa menina, mas com o tempo esse pai vai, aos poucos, ele não pode seduzir, manter essa sedução edipiana. Ele vai ter que fazer esse Édipo dissolver-se, né? Quando ela declarar, olha, eu vou me casar com você quando eu crescer, tiver do tamanho da minha mãe, ele tem que saber o que falar. Então ele tem que contribuir para a dissolução desse Édipo de maneira simbólica, de maneira adequada, né? Com certeza. Isso nós vamos falar mais a fundo depois. Outras questões, vamos lá? O que vier à cabeça. Não precisa ficar buscando teorias, não. Eu tenho uma, assim,
no momento estou vivendo essa questão assim de, ao mesmo tempo, porque o recém-nascido assim depende exclusivamente de mim para tudo. Até os 4 meses ele só tem importância em sustentar a sua estrutura, tá claro? Uhum, De mulher e de mãe. uhum. Mas o bebê não percebe quase, ele é percebido, mas de uma maneira real, quer dizer, ele não tem muito significado. O significado é você, Pois é. para o bebê. E aí, Até os 4 meses, 5 meses. e aí onde tá pesando assim é que eu vivo exclusivamente para ele, né? Certo. Mas já tô no momento de sentir assim falta da minha vida, né? Assim, meio que eu me anulei. E o medo é de transmitir esse sentimento que é ruim, né? Esse sentimento pro de bebê. que você está sendo engolfada Exatamente. pelo seu próprio filho. Exatamente, mas não assim, fica claro pra mim que assim, é opção minha, entendeu? Assim, Certo. eu não vejo como, agora você tomou toda a minha vida, não. É opção minha dar toda a minha vida pra ele. Certo. Mas ao mesmo tempo, Você eu tem quero a esse minha se- vida. Você quer a sua vida, Isso. mas você não tem um sentimento de rejeição Com ele? Não. naquele instante. Então não Não. tem problema. Querer viver é normal aí para a mãe. Uhum. Faz parte da mãe querer É que o medo é de viver. passar isso pra ele e aí... Não, né? a mãe vai e volta. A mãe vai e volta. Ela está sempre trazendo alguma coisa nova para o seu filho. Nenhum problema. Está de acordo. Querer viver. Essa fase agora é a fase que ela vai viver a vida dela, a vida do bebê e a vida dela e do marido. Agora, ele está com 4 meses, 5 meses, ele que tem que atuar muito. Ele tem que atuar, porque Bastante. já está indo para... Conversar bastante, mesmo agora, conversar com o bebê, mas o bebê vai perceber que ele é o pai de maneira bastante clara e simbólica com 4, 5 meses de idade. Porque tem mulher quando tem filhos, né? Ela esquece que tem marido, que Ah, tem casa, que essa tem é a questão, filho, né? funcionada ali a vida inteira com aquele filho, né? Vocês já Ela colocaram separa ele no dele. quartinho dele, Ah, sim. Desde o início. desde o início. Tem uma sim. questão aqui complementar que é o Cena fato primária. do o homem continua com a vida dele, fazendo tudo que ele faz, academia, corrida, banana. E a mulher, mulher. né? Porque o homem não passa por essa fase de gravidez, né? De gravidez, parturição, o parto, etc. Por isso que o homem ele tem uma estrutura mais de instituir a lei. A lei interior do seu filho, né? De moldar o caráter, castrar o complexo genético, né? Ele é o nome do pai e o significante da lei. Como ele não passou por esse sofrimento tão grande, por isso que a mãe, por ter sofrido tantas vezes para ter esse filho, que ela tem uma tendência a conceder tudo ao seu filho. Ser muito concessiva, que nós chamamos de gozo materno, né? Não é no sentido sexual que ele está colocando, não. É um gozo materno e ela tem uma tendência a ser concessiva. Mas há um momento que o pai entra e essa concessividade diminui, tá certo? Ela fala, não, você vai... Aí o desejo, a mãe passa para a fase do desejo e ele coloca os chamados limites, que é a castração do complexo de Édipo, o bem, a noção do bem e do mal, né? E são coisas que é essencialmente função do pai, né? É função paterna, né? Pode ser até a mãe que faça, mas é essencialmente função paterna. É uma função, né? Pode ser tanto... A mãe pode ter Sim. essa função. Né? Duas mulheres que criam uma criança, por exemplo, eu até estava pensando, né? Conversando com o doutor Henrique. Não é necessário que uma seja homem ou seja mulher, não é necessário. O importante é que elas exerçam a função materna e paterna, as duas funções, né? Se elas não derem conta, elas buscam a assessoria de um analista, né? Assim também o homem que cria uma criança sozinha, ou 2 homens que criam uma criança, né? Já tem muito. Não no Brasil, mas na Europa tem muito, né? Na França, Inglaterra, hoje esses novos tipos de famílias, né? Aqui no Brasil é a família clássica, mas a família monoparental feminina é 49% dos lares brasileiros hoje, né? Só tem a mãe, né? Isso é um negócio preocupante. Mas Até a que- mãe tem que exercer a função paterna. Mas se até é que ela ponto tem, elas né? vão dar conta de exercer? Nós já falamos que os menores infratores dos presídios aí, 99% não têm a função paterna.
nem de um pai, nem da mãe. E aí eles evoluíram para o campo do delito, né? Para o sujeito do delito. É um negócio muito sério. Porque tem criança, tem mãe que tem, por exemplo, existem mães que ficam grávidas e o pai some, né? Desaparece. O parceiro. É o parceiro, ou aquela relação. E aí ela cria o filho dizendo que o pai morreu ou o pai foi embora. Ela cria dizendo... Ela não conta a verdade. Não conta a verdade. Aí, de repente, esse pai aparece. E aí? Ela tem que dizer a verdade, a criança, né? Mas uma mãe cujo parceiro desaparece durante a gestação ou logo após o parto, ela tem que ir para análise, né? Ela tem que fazer análise junto com o bebê. Finalmente ela vai ficar melancólica, né? Ela vai entrar em melancolia, aquilo que chamam de, em medicina, de depressão pós-parto, né? Quase sempre. Análise mãe-bebê. A mãe vai com o bebê para a sessão de análise. E quando ela está lá junto com o marido, o bebê, ela, e ela tem depressão, melancolia? Conteúdos do inconsciente que retornaram com o trauma do parto. Isso pode acontecer também. Nesse caso é uma análise exclusiva da mãe, né? Mas o bebê tem que ser analisado junto com ela, né? Porque se ela está melancólica, o bebê é fusionado a ela, né? O bebê e ela são uma única pessoa para o bebê, não é isso? Dentro da visão do bebê. Então, nesse caso, a análise é a análise mãe-bebê. O paciente vai ser a mãe e o bebê dentro da análise. Porque Pode ele ocorrer. sente tudo que a mãe sente. Absolutamente, porque ele é a mãe, né? Ele está fusionado ao seio e ao corpo da mãe. Portanto, ele sente, o eu dele é o mundo da mãe. Tudo que a mãe sentir, ele sentirá. Então, ele tem que entrar na análise também. Claro? Você sabe que um bebê pode ser analisado no dia seguinte ao nascimento, né? E vocês já sabiam disso ou é uma novidade agora? Pra mim é uma novidade. Ser analisado no dia seguinte ao nascimento? Como assim? Pode. Eu não Se a- precisa falar. Se a mãe é melancólica, a mãe perdeu o marido, sumiu o parceiro, ela está em melancolia, não é? Então ela vai com ele nos braços para o divã do analista. Mas, desculpe a minha ignorância, Aham. que Porque analisando a mãe, eu vou completar um pouco mais. Analisando a mãe, aquilo, o analisado do analista passa para o bebê, tá claro? A mãe automaticamente vai transferindo os conteúdos analisados para o bebê e diminuindo a passagem de objetos maus para o bebê. Fale. Não, é porque a gente tem a noção de que análise significa falar, né? Colocar para fora aquilo que está incomodando. É por isso o espanto, porque como um bebê vai ser analisado... Mas quem coloca para fora o que o bebê está sentindo é a própria mãe. A mãe é o porta-voz do O que bebê. ela sente. Porque o que ela sente, ele sente. Porque ele está fusionado a ela. Só com 5, 6 meses, nesse caso, quando chega aos 5, 6 meses da análise da mãe e bebê, a análise conjunta, quando o bebê chega aos 5, 6 meses, aí você pode fazer uma análise só da mãe, uma sessão com a mãe e outra dela com o bebê. Porque o bebê já sente que a mãe é uma outra pessoa, né? E depois vem a play análise. Aí já é mais tardiamente, né? Quando a criança brinca, né? Com 2 anos, que a criança brinca com carrinhos, desenhos, etc. O analista faz a análise através desse brincar, né? Dessa linguagem do brincar e dos jogos, né? O analista senta no tapete ali com a criança e vai brincar e vai tratando as questões psíquicas dela. Principalmente as crianças que apresentam filhos de pais separados, né? Esse é um grande problema, né? Todos deveriam estar na análise. Mas o Brasil não tem ainda essa tradição, mas a França já tem isso como norma, né? Tem até um livro da Françoise Doutor, Quando os Pais se Separam, que falam da psicanálise dos filhos, quando os pais se separam. Mais alguma colocação? Eu ia perguntar,
Essa preocupação que você colocou é por conta também da amamentação, não? Da separação. É, É, morre de medo de leite secar. porque assim, eu vejo assim, como ele depende exclusivamente de mim, eu me sinto na obrigação, por exemplo, teve recentemente, assim, uns dias atrás, o pediatra verificou que ele não está engordando tanto quanto engordava. Então quer dizer que o leite não está tão bom quanto estava. Então assim, eu fico, nossa, mas eu tenho que nutrir essa criança, né? Eu tenho que sustentar essa criança em todos os sentidos, né? Tanto emocionalmente como, né, ela precisa ser alimentada. Então tem uma cobrança muito grande, assim, de dar o melhor para ela, né? E aí nesse dar melhor eu fico literalmente por conta dela, né? E aí deixo de fazer tudo que eu gostaria ou que eu já posso fazer, né? Para não faltar nada para ela. Mas sem angústia. Pois é, aí que tá. Não pode sentir angústia. Exatamente. Tem que ficar serena, tranquila. Exatamente. Quando o bebê chora, conversa com ele, explica o que está acontecendo. Que o bebê, ele joga na mãe muitos objetos confusos, objetos maus. A mãe vai transformá-los em bons objetos e devolver para ele. A mãe é uma refazedora de objetos para o bebê, né? Nós chamamos de objetos as projeções que ele faz na mãe. E a mãe transforma tudo aquilo em coisa boa e devolve. Se ela é uma mãe suficientemente boa, né? Porque quando o bebê chora, ela vai ver, né? Você tá com... Ela vai nomear, conversar com ele. Toda mãe sabe o que acontece com o seu bebê. Chama-se reverie da maternagem, é um processo inconsciente. Ela lê o seu bebê, se ela ama o seu bebê, se ela tem uma dialética de desejo com aquele bebê, né? E ela tem o seu homem ao seu lado, apoiando. Ela lê muito bem, ela sabe tudo que se passa com ele. Mesmo não sendo exatamente aquilo, se a mãe nomeia, o bebê se acalma. É ou não é? Ele fica sereno. A mãe tem uma percepção inconsciente incrível, muito grande. Definir o chamado terror sem nome, que o bebê quando chora, às vezes ele tem um terror. Ele tem fantasias, às vezes, do seio que é bom, o seio da mãe, às vezes, pode ter a fantasia de ser um seio mau, que o ataca, etc. Até os 4 meses existem essas fantasias entre o bem e o mal, o seio bom, o seio mau, a mãe boa, a mãe má, etc. Mas a mãe é que vai acabar com tudo isso, né? Ele vai acabar chegando aos 5, 6 meses pensando, tendo a certeza de que a mãe é boa, né? De que o seio é bom, que os objetos da mãe são bons, né? E obviamente a gente chama essa posição até de posição depressiva, porque o bebê ele tem assim, até um arrependimento de ter tido fantasias de atacar a mãe, às vezes, né? O seio da mãe, né? Mas a mãe boa resolve tudo isso, a mãe que é boa, né? A mãe que ama o seu bebê e que está apoiada pelo seu homem, né? Pelo seu parceiro. Agora, a mãe solteira é mais complicado, viu? É bem mais complexo. Delicada a situação. Por exemplo, a criança que é abandonada pela mãe, por exemplo, mãe solteira. Ela nasceu, ela jogou em algum canto? Jogou em algum canto ou deu para alguém criar. Aquela criança vai levar com ela, dentro dela, toda a angústia da mãe, toda a revolta, às vezes. Eu acredito, não. Se ela for recebida, não. Se for ela der para adoção, e se essa criança for recebida e for adotada, quer dizer, simbolicamente, ela tiver os pais adotivos desejando-a, o desejo de pai, o desejo de mãe ali realmente concreto, não, ela não vai ter nenhum problema. Se isso aconteceu no dia seguinte, a relação dela com a mãe não vai respingar o sujeito futuro dela e não vai gerar angústias, tá certo? Se essa adoção foi feita de imediato, né? Mas se essa criança passou meses a fio com esta mãe melancólica que a rejeita, que só dá cuidados materiais, não fala, não dialoga, não olha no olho. Você já viu quando a mãe amamenta, ela olha sempre, a criança olha no olho da mãe e a mãe no olho do bebê. Já viu isso? Uhum. Você faz isso. Uhum. Isso significa que quando a gente olha amamentando, a gente sabe que a mãe deseja aquele bebê e muito.
Quando a mãe está amamentando e olha para outro canto, pode saber que tem algo errado. Televisão, amamentando e assistindo televisão. E assistindo televisão, pode saber que tem algo errado. Falando no celular, etc, né? Tem algo errado. Porque é olho no olho na hora da amamentação. Sim ou não? E a Françoise doutor, ela fala que na hora da alimentação você não deve ficar passando a mão, fazendo carinho, passando a mão no cabelo, na perninha, nada. A hora da refeição é a hora da refeição. Porque a criança, ao sugar o seio materno, complementando a resposta dela, ela está satisfazendo as pulsões sexuais dela, é a pulsão sexual oral, né? Então, se você fica mexendo no corpo dela, você atrapalha a satisfação dessa pulsão oral, né? Isso é perturbador. Então, deve olhar olho no olho e não mexer muito no corpo da criança e deixá-la curtir, sugar o leite, que é a pulsão de sobrevivência, e depois sugar o seio simultaneamente para satisfazer a sua pulsão sexual oral. Vai ser um bebê bem mais equilibrado. E a Françoise doutor fala, a mãe que acaricia na hora que o bebê está amamentando, ele poderá ser um bebê que irá morder as outras crianças na escola, é o chamado canibal, vamos dizer assim. É aquela criança que morde todo mundo na escola. Ela cria uma perturbação, a mãe, né? Se ela mexe no corpo da criança, ela cria uma perturbação, perturba a relação dela com o seio e a satisfação da pulsão oral. Eu acho que isso é muito importante, né? É um momento de tranquilidade. Você vê que ser pai e ser mãe não precisa ter manual, né? Mas é uma coisa que tem, vamos dizer, um trabalho bastante delicado, né? Ser pai e ser mãe. Mas eu acho que o amor é 50% do caminho andado, né? O amor. Mas tem os limites também, né? Se a mãe ama profundamente o seu bebê, tem um gozo por ele e deixa que ele faça, e vai a vida inteira fazendo o que ele quer e não faz as devidas castrações, aí vai dar errado, né? Vai dar errado. Ela tem programa analista para ajudá-la, né? Nos devidos cortes, nas castrações, etc. Né? Alguma dúvida? Cristiane, declaradinha. A questão do discurso, da fala. Ao falar com os seus bebês e com as suas crianças, falem linguagem clara, assim, não deforme as palavras, tá certo? Mesmo que você vá aumentando a função linguageira, a linguagem da criança, né? E fale claramente que a criança entenderá. E não deformar as palavras, né? Isso não é aconselhável. E aquela questão de parar para conversar com a criança, né? Porque às vezes a mãe fala, menino, não mexe aí, menino, Também não não, faça isso. também não. Aí não para, não conversa. Quer dizer, o menino quer brincar com esse quadro, que é valioso. Essa mãe que fica buzinando o tempo todo no ouvido da criança. Na cabeça da criança o tempo inteiro. A criança está no momento de descobertas, né? Isso. Ela quer pegar em tudo, ela quer ver tudo, né? Tem aquele momento, essa fase. Então ele quer brincar com aquele quadro que é muito valioso. Então a mãe pega aquele quadro, mostra para ele, senta com ele ali, olhando para ele. E dialogue e Isso aqui explique é um para quadro ele. que foi pintado por um pintor muito famoso e foi Isso. muito caro. Não seria legal, né, você brincar com ele, tem tantos outros brinquedos para você, mas não ficar vendo, menino, mexe com esse quadro, vai quebrar o quadro. E não ficar dando gritos, ficar buzinando no ouvido da criança de 3, 4 anos, aquela né? paciente que, Tem pacientes adultos que se queixam da mãe que buzinava no ouvido, né? Questão linguageira, né, paciência para falar, olhando no olho da criança. A mãe que buzinava no ouvido dela o tempo todo. A paciente que você teve, que a mãe falava, menina, não faz isso, menina, faz aquilo, menina, não faz aquilo outro. Aí quando ela teve uma sessão silenciosa... Ela chegou numa sessão de hoje eu não quero falar. Ficou calada, digo, então tá, então você pode ficar à vontade. Passou lá uns 20 minutos, digo, então eu sou a mãe silenciosa que estou aqui, vamos dizer, cuidando do seu sono. Ela começou a chorar copiosamente, disse assim, foi a melhor sessão da minha vida, porque eu consegui ficar ao lado de uma pessoa em completo silêncio. Porque quando eu era criança, minha mãe buzinava no meu ouvido o tempo todo. Menina, não faz isso, menina, não faz aquilo, menina, não faz aquilo outro. Portanto, agora eu me livrei dessa coisa que a vida inteira ficava na minha mente. A mãe que buzinava e perturbava a vida dela o tempo todo, né?
Então é a primeira vez que ela ficava em silêncio ao lado de uma pessoa, né? Respeitando o silêncio dela, né? Então é interessante que se dialogue, né? E não fique gritando com a criança, né? Isso é muito esquisito, não leva a nada. Leva sempre a coisas ruins. E na hora da birra? Porque o meu filho agora tá dando birra, aqueles piti na frente de todo mundo, jogar no chão e querer chorar. Eu não sei se eu converso, porque nessa Conversar, hora tem que dialogar. ouvir, às vezes ele não quer ouvir. Você tem que dialogar com ele na hora e fora Em separado. sobre o assunto. Hã? Tem que dialogar em separado. Em separado com ele sobre as birras, que ele não pode fazer isso. Falar claramente com ele, sentar e conversar. Tá claro? Em separado e fora da crise, da birra. Eu não fico com vergonha das outras pessoas. É, exatamente. Você também não fazer uma humilhação pública para ele, né? Mas há momentos que a criança você tem que, às vezes, corrigir publicamente. Não tem jeito, né? Um dia eu estava passando lá no Casa Parque, né? Aí uma criança extremamente... Eu vi que a mãe não educava. A criança hiperativa, né? 6 anos. A criança passou, quebrou uma peça de arte lá. A mãe olhou e não voltou para pagar. Quer dizer, ela deu um péssimo exemplo à filha, não foi? Quer dizer, ela brigou com ela, mas não voltou para pagar a despesa. Quer dizer, ela depredou o patrimônio público, né? Segundo a mãe, não voltou para ver quanto que era a pecinha lá, né? Pagar, diz, olha, você quebrou, eu estou pagando, porque o bem é dos outros, nós temos que respeitar o que é dos outros, né? Então a mãe não deu uma boa lição, né? O ensinamento foi ruim. Eu percebi isso, assim, no ato, rapidamente. Na hora a gente percebe, né? Quer dizer, ela vai introjetar de que o bem do outro não é respeitado, né? É uma coisa ruim, né? Então existem, às vezes, pequenas coisas que são tão importantes, que os pais acham que não são importantes, mas são importantes. Para a criança, tudo é importante. Porque o adulto é filho da criança, não é isto? O adulto é filho da criança. E a criança é o sintoma dos pais. É o projeto dos pais. A criança é o adulto. O adulto é a criança que ele deixa no ser. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos passar os temas e nós vamos indicar um livro de leitura. Depois eu vou verificar Escolher um livro fácil de leitura. Ninguém vai virar psicanalista, não. Ninguém vai virar psicanalista, ninguém vai ficar obcecado. Uma leitura leve, tranquila, tá certo? Coisa simples. Provavelmente de uma psicanalista francesa, da Françoise Dolto. Um livro para vocês lerem, tá certo? Coisa leve, ninguém precisa ficar obcecado, né? Como dizia o Winnicott, a mãe não precisa de virar psicanalista para ser uma boa mãe. Basta ela... e nem o pai. Basta determinados conselhos do analista, etc., né? Aprender as coisas corretamente e sem obsessão e fazer as coisas, né? Mas não ser um angustiado, um obcecado, né? Um obsessivo em cima da criança, não pode também, né? Isso é muito importante. Ter uma relação bastante natural, com as intervenções naturais, adequadamente. Hoje, punições físicas não se permite mais, não podem ser feitas, né? No máximo, às vezes, um castigo, fica sentado 1 hora ali, né? Fica nessa cadeira ali 1 hora, né? 1 hora, ou meia hora, ou 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Nos Estados Unidos, aquela... Aí é tortura isso. Não, é tortura. Aquela... Super Nani, ela coloca, 1 minuto para cada ano de idade da criança. 10 anos, 10 minutos, né? 5 anos, 5 minutos. Mas nem se usa muito isso. Se houver uma linguagem bem feita, uma boa... E outra coisa, o horário do jantar, né? Tirar um horário para conversar com a criança, com os filhos, né? As famílias usavam muito isso. Hoje os pais se esquecem de dialogar com seus filhos, não é isso? Chega, janta, vai dormir, não conversa com a criança. Não. Tem que ter um momento de sentar e dialogar. É ou não é? Eu lembro que quando eu era pequena, eu
assim, queria conversar, estava aprendendo a tocar violão, queria mostrar para todo mundo. Minha mãe, vai lá pro quarto que eu estou assistindo o jornal. Não quero saber de barulho agora não. Então era o único momento que eu tinha para mostrar alguma coisa. E ela falava, Pra ela. vai lá pro quarto. E ela não queria ver. Aí eu fui treinando a minha voz a cantar tão baixo para não incomodar, que hoje eu não consigo gritar. É uma consequência do sintoma da sua mãe, É. né? É uma consequência de falar baixo. Bom, então até foi bom, né? É. Não foi mal, foi bom. Foi bom, com certeza. Mas, assim, isso tem... Os pais devem saber, assim, o que falar e como falar, Uhum. para não atingir tanto a criança. As palavras A criança mortíferas, não- lembra que eu falei? Para não ficar tão frustrada. Não, frustrar não vamos explicar que tem que frustrar. Isso aí nós vamos falar. Privação, castração e frustração. Pode ser até o tema de uma palestra, não sei. Esse tema vai surgir. Mas o importante é que não se diga palavras mortíferas, palavras extremamente lesivas, que vão ser uma marca indelével na vida daquela criança e do futuro adulto. Tem que ter muito cuidado. Porque o nosso sujeito é a linguagem. Nós somos estruturados como uma linguagem. O nosso inconsciente é uma linguagem. Está claro? O ser humano é uma linguagem. Se você usa palavras destrutivas, vai ser muito ruim para a criança e para o futuro dessa criança, né? Palavras mortíferas. Tem alguma dúvida? Mais alguma colocação, gente? Por favor. Vamos ali então tomar um suquinho.